Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 12. Quantos acharam aí? Diga amém. Pode olhar aí também nos telões. Diz assim a palavra de Deus: Jesus entrou no templo e expulsou os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Amém? Senhor Jesus, eu quero te pedir graça sobre nós agora na revelação da tua palavra e no entendimento. Nos faz compreender e sair daqui, Senhor, mais apaixonados por Ti e mais conhecedores do Teu reino. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Esse texto é um texto bem diferente, né, em relação às atitudes de Jesus Cristo de Nazaré. Se eu pudesse aqui classificá-lo, ele está entre as top 10 atitudes mais fortes que Jesus já praticou. Ele chega num templo, ele vira as mesas, ele bota os cambistas para correr. Jesus realmente faz algo muito forte aqui. Mas eu queria lhe dar um princípio para nós começarmos a entender o que Deus quer falar conosco nessa tarde. O valor de algo é determinado pelo motivo que ele é feito. Diga, o valor de algo é determinado pelo motivo que ele é feito. E aí você tem que perguntar qual é o motivo pelo qual Jesus está fazendo isso. Eu não sei se você conhece a história de uma composição, de uma oratória chamada O Messias de Handel. Alguém já ouviu aqui o Messias de Handel? Né? Obrigado. O Messias de Handel é uma composição de mais ou menos 2h30. Handel, quando compôs essa música, ela é tão grande, ela é tão cheia de movimentos, que ela tem 253 páginas, né, para você ler toda a partitura dessa música. É uma música lindíssima, ela é imensa, mas você não consegue entender tudo o que Handel está fazendo se você não entender o motivo pelo qual ele escreveu essa canção. Ele escreveu essa oratória, essa oração cantada. No final da última partitura, Handel escreve SDG. Ele assina com SDG, significa Soli Deo Gloria, ou seja, toda a glória a Deus. Ele assina dizendo que tudo o que ele fez durante 2h30 que você ouviu tocando, ele está dizendo que todas as 253 folhas escritas de composições, de notas, com mais de 253 mil notas, ele está dizendo, eu fiz isso com um propósito. Ele está dizendo que tudo aquilo que eu concluí, todo esse trabalho que eu tenho, tem um só objetivo, é a adoração e glória a Deus. Então, quando você entende o motivo pelo qual alguém faz algo, você recebe aquela coisa de uma forma diferente, você assiste de uma forma diferente, você ouve de uma forma diferente. Depois que eu soube da história do Messias de Handel, eu fui lá na internet e coloquei ele para me ouvir. São 2h15 a 2h30 de música, dependendo da forma que a orquestra tocou. Mas é algo extraordinário quando você entende o propósito pelo qual o artista, o autor faz algo. A alma da composição do Messias de Handel é que tudo seja para Jesus Cristo de Nazaré. E quando nós entendemos o motivo, então nós começamos a entender o propósito, né? E você precisa entender comigo o que está acontecendo aqui. Vamos imaginar agora que nós somos uma caravana indo para Israel no tempo da Páscoa.
Vamos imaginar que um bando de maranhense agora está há 2.200 anos atrás, e a gente agora está em cima de camelos, ou estamos pegando algumas coisas, ou estamos indo a pé, e vamos então adorar a Deus lá em Jerusalém. Vem comigo nessa viagem. Então nós começamos a ir para Jerusalém, e uma primeira coisa que você começa a ser informado, que a adoração naquele tempo é você sacrificar alguns animais. Adoração naquele tempo, você vai ter que apresentar alguns animais ao Senhor para que eles sejam sacrificados, no caso aqui as pombas. Aí talvez você poderia pensar assim, vamos levar a nossa própria pombinha, né? Vamos levar o nosso próprio pássarozinho, mas imagina o seguinte, a viagem é longa, vai que ele morre. A viagem é longa e eu não sei se é uma boa escolha levar o meu animal, mas tem um outro detalhe ainda, bem lá na entrada do templo, tem a inspeção, para ver se o seu animal está dentro do padrão de pureza para ele ser sacrificado. Quantos estão me entendendo? Diga amém. No tempo de Jesus é assim. Agora acontece que os pássaros que compravam lá no templo eram extremamente caros, né? Existia uma inflação muito grande nos pássaros que eram vendidos no templo, e eles eram os únicos que tinham a certificação celestial. Um historiador chamado William Berkeley, ele estima que o lucro dos sacerdotes, dos que vendiam esses pássaros naquele tempo, chegava a 2.000%, ou seja, um pássaro que custava R$2 estava sendo vendido a R$40. Então você começa a perceber que essas pessoas estavam sendo exploradas, mas não era tudo. Os pássaros puros, certificados pelo templo, somente poderiam ser comprados pelo dinheiro puro, certificado pelo templo, ou seja, o dinheiro romano, grego, persa, o real, o dólar, o euro, não importa qual fosse o seu dinheiro, ele precisava ser trocado pelo shekel, que era o dinheiro do templo lá em Jerusalém. Era a única moeda a ser aceita, e tinha uma taxa exorbitante para você trocar o seu dinheiro no dinheiro santo do templo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então preste atenção, você tinha que gastar muito dinheiro para trocar o seu dinheiro pelo santo dinheiro do templo, e depois você tinha que gastar muito mais dinheiro para comprar os pássaros certificados pelo templo, que eram usados na adoração. Irmãos, eu já estou cansado, já tinha ido embora, nem adorar eu ia. Era um caminho muito longo até você chegar à adoração. O Deus dessas pessoas era um Deus caro demais. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Mas não era só isso que indignava Jesus Cristo de Nazaré. Entre as mesas de compra e venda dos pássaros, em meio a lucros altíssimos, encontrava-se os pobres, os mendigos e os necessitados jogados no chão e nas paredes. Se você observar o rito da lei judaica, os ricos compravam bois, carneiros e bezerros cevados. Os pobres só podiam comprar os pássaros. Então a classe mais explorada era menos favorecida. Os sacerdotes ambiciosos ficavam mais ricos e os pobres ficavam mais pobres. Você consegue ver o que Jesus está vendo? O lucro tinha prioridade sobre as pessoas, a ganância sobre a carência, e o rendimento era mais importante do que a reverência no templo. Por isso Jesus agiu como agiu. E ele chamou aquele grupo que controlava a religião naquele tempo de um covil de ladrões. Eles estavam se escondendo através da religião e usando a religião para ficarem ricos. Uma santa indignação veio sobre Jesus Cristo de Nazaré. Então Jesus, de forma áspera, de forma forte, vira as mesas e tira todos eles do pátio, tira todos eles do templo. Jesus nunca usou de violência, meus irmãos, e nem ficou com o que não era seu, mas ele começou a colocar ordem no templo. Quantos estão me entendendo? Diga amém.
Ele começou a fazer com que as pessoas entendessem que Deus não é daquela maneira. Com Deus não se relaciona daquela maneira. Com Deus se relaciona através da oração e da oração. Jesus é contra o comércio da religião. Ele é contra o comércio que explora o relacionamento de Deus com os homens. Jesus não é contra você abrir um comércio. Jesus não é contra você ser uma pessoa bem-sucedida. Jesus não é contra você ser um administrador e avançar na sua vida empresarial, na sua vida profissional. Mas quando alguém coloca alguma coisa entre Deus e nós, quando alguém coloca algum pedágio econômico entre Deus e nós, Jesus se levanta e coloca a coisa em ordem. Jesus não aceita esse tipo de comércio. O lugar onde haveria ou deveria haver oração e adoração acessível a todos, agora é um corrupto mercado financeiro. Por isso Jesus agiu como agiu. O desejo de Jesus é oferecer uma porta aberta para Deus. O desejo de Jesus é que você tenha acesso ilimitado à presença do Pai. Mas a religião tem transformado o nosso caminho para Deus numa estrada cheia de pedágios. Numa estrada onde a gente tem que pagar muitos preços para ter intimidade com Deus. Jesus vira as mesas e as cadeiras, e Ele coloca a coisa em ordem. Preste atenção no que acontece imediatamente após Ele colocar as coisas em ordem. A Bíblia diz que os cegos e os mancos se aproximam dEle, e Ele os cura. Jesus ensina, meus irmãos, que quando a ganância e o egoísmo são expulsos do templo, pessoas entram em cena, pessoas são vistas. Quando a religião sai de um lugar, então a generosidade e a graça de Deus entra, aleluia. Jesus nunca tomou nada de ninguém, nem daquelas pessoas, pelo contrário, Ele não as tratou como números. Jesus as valorizou, as enxergou e lhes deu a cura que elas precisavam. Eu fico imaginando aqui agora que por algum tempo a banca foi fechada. Por algum tempo os barulhos dos animais e dos sacrifícios pararam. Nada de morte, nada de compra e venda, nada de comprar o perdão dos pecados, nada de comprar os sacrifícios para agradar a Deus. E Jesus aqui estava emitindo o mais poderoso e solene som dos céus para essa geração e para nós que estamos vivendo hoje. Qual é? A graça vai pagar toda a conta. Não vai ser mais necessários sacrifícios, não vai ser mais necessários nenhuma morte de um animal, não vai ser mais necessário que alguém compre a nossa adoração ou apresente ela para Deus. Nós vamos ter o perdão livre de despesas. Nós vamos ter os nossos pecados perdoados, simplesmente porque Jesus Cristo de Nazaré já pagou todo o nosso pecado. Irmãos, eu tenho aprendido que Jesus não pratica bullying religioso. Jesus não quer te obrigar a nada e nem te pressionar a nada. Qual era o ponto? Qual é o ponto da questão aqui? O sacerdote tinha transformado a casa de Deus num mercado. O lucro tinha substituído o relacionamento com Deus, e os negociantes tinham se instaurado dentro da casa de Deus, transformando ela no comércio. E só para me te dar uma panorâmica do que está acontecendo aqui, o templo de Jerusalém, ele tinha vários departamentos: pátio das mulheres, pátio dos gentios, pátio dos judeus, átrio santo e o santo dos santos. E o que era o pátio dos judeus? O pátio dos judeus é onde qualquer pessoa poderia ir. O pátio dos judeus era o lugar onde qualquer pessoa que estivesse visitando Jerusalém poderia conhecer a sua religião. E agora acredita, olha o péssimo testemunho que estava acontecendo ali. No pátio onde as pessoas iam para encontrar Jesus, o que elas encontravam? Um comércio.
No pátio onde as pessoas iam encontrar Deus verdadeiro, eles encontravam um comércio, eles tinham que pagar por tudo, eles tinham que gastar todo o seu dinheiro para ter um contato com Deus. Era um péssimo testemunho. Essas pessoas, esses sacerdotes, essas pessoas que estavam trabalhando no templo, eles trocaram a glória de Deus e montaram uma renda, uma rentável empresa. Eles colocaram o nome de Deus a serviço do lucro, o nome de Deus a serviço do pecado. Na verdade, meus irmãos, eles acabaram com a reputação de Deus e fizeram com que Deus não fosse atrativo, porque era um Deus caro demais. Era um Deus caro demais para se adorar. Irmãos, como é que alguém desejaria um Deus que cobra para abençoar? Como é que alguém veria um Deus sendo um Deus de amor, quando você tem que alimentar esse amor com seu dinheiro e seus sacrifícios? Como é que o cristianismo pode ser atrativo se ele cobra para te abençoar? Eu vou ter cuidado aqui com os nomes para não confundir e não deixar muito claro algumas coisas também. Mas eu descobri uma pessoa que assinou a carteira de uma outra para ela orar por ele. É isso mesmo, irmão, é isso que você ouviu. Chegou para a pessoa e disse: você quer orar por mim? Eu quero você orando por mim 44 horas semanais. Eu vou te pagar um salário mínimo. É isso aí. É isso mesmo. Eu sei que você olhou para mim aqui, mas é isso mesmo. Eu estou pagando para você. O Giancarlo aqui quase não acreditou, mas é isso mesmo. A pessoa simplesmente assinou a carteira para o outro orar. Irmão, não sei como é que funciona esse negócio lá no céu. Será que Deus ouve a oração? Eu só quero te dizer que eu não sei, mas agora é muito esquisito quando você tem que pagar, ou você tem que para você falar com Deus. É um Deus que é caro demais. Jesus está acessível agora para você. Agora. Jesus está acessível quando você está dirigindo o seu carro. Jesus está acessível quando você está sentado na sua poltrona. Se você sentar ali no banquinho do hall da igreja ali, fechar seus olhos e falar com Ele, Ele está acessível. O pau pode estar quebrando aqui fora, todo mundo pode estar gritando, todo mundo pode estar falando, mas Ele está acessível. Eu me lembro uma vez que eu ia fazer uma audiência muito difícil, muito difícil. E eu me lembro que na medida que eu ia para a audiência, eu falei: Senhor, fala comigo. Sabe, eu não criei um ambiente, sabe, um ambiente todo assim, espiritual demais. Sabe, porque a gente às vezes quer criar um ambiente espiritual demais, né, para Deus falar com a gente, né? Aí eu só estava no meu carro, o processo estava do meu lado, e eu sabia que eu não tinha saída para aquilo ali. Eu falei: Deus, se for da tua vontade, se tiver justiça nesse negócio, me dirige, em nome de Jesus, amém. Me lembro quantas vezes que eu fui fazer uma prova, eu lembro que eu ia fazer uma prova no vestibular, e falava: Jesus, me ajuda. Eu não estava dizendo para Ele me dizer qual é a resposta correta, não. Eu disse: mas Jesus, dá um jeitinho, daqui eu estudei, está lá. Porque pelo menos tem mérito meu no negócio. Jesus, me ajuda. Irmãos, o que eu quero te dizer é que o seu Jesus hoje Ele é disponível. A gente acabou de orar. Eu creio no poder da oração. Você ora, você conversa com Deus. Irmãos, eu quero dar uma diminuída agora no ritmo da sua vida. Eu quero que você, sabe, dê passos menos rápidos, mais densos. Nós precisamos acessar Jesus para as coisas que nós precisamos. Eu estou lendo um homem chamado Bounds. Ele escreveu 5 livrinhos sobre oração, talvez os melhores livros que eu já li sobre oração na minha vida. Edward Bounds. E ele diz assim: o homem precisa se entregar a Deus completamente em oração para falar com Ele. Ele diz que sim, quando o seu espírito fala com Deus, a sua alma
alma se deleita em Deus, naturalmente o seu corpo vai se dobrar em Deus, e todo o seu ser estará em comunhão com o Senhor. Eu sei que você já entendeu isso, eu sei que você já experimentou isso. O homem de joelhos, ele é mais alto, o homem de joelhos, ele é mais rápido, o homem de joelhos, ele é mais preciso. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Eu sei, irmãos, nós criamos momentos divinos, nós criamos momentos extraordinários, mas deixa eu te dizer, às vezes na correria da vida, a vida não é fácil. E eu quero te dizer que Jesus Cristo, ele é acessível nos momentos que você menos esperar. É só você perceber que ele está com você. É que às vezes a gente não percebe que Deus está conosco, mas Deus está conosco todo o tempo. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Jesus nunca usará de força para levar você a buscá-lo, porque o Evangelho não obriga, o Evangelho convida. Mas Ele não deixará de usar o seu poder para envergonhar os que profanam o Evangelho. Aqui agora está o nosso Jesus arrancando do meio do templo aqueles que estão brincando com o povo de Deus, que estão cobrando para o povo adorar a Deus, que estão cobrando para o povo encontrar a Deus. E essa não foi a primeira vez que Jesus fez isso. Lá em João capítulo 12, versículo 13, é a primeira vez que Jesus vai ao templo e bota ordem nas coisas. Presta atenção, a Bíblia diz no versículo 13, está aí? João 12, 2, 13. Quando já estavam chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante das mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas aos que vendiam pombas e disse: tire essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai casa de comércio. E se você vê a reação dos religiosos, lá no versículo 18 diz assim, de João 2: então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode nos mostrar como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus respondeu: destrua esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Jesus está dizendo assim: os romanos gastaram 46 anos para fazer esse templo, vocês estão há 46 anos esperando para ter comunhão com Deus, para poder falar com Deus. Eu quero te dizer que em 3 dias esse templo será destruído e reconstruído. O que Jesus está falando? Eu morrerei na sexta-feira, mas no domingo ressuscitarei, e todo o sacrifício necessário vai ser cumprido, toda a porta aberta permanecerá, e você vai ter contato com Deus através do meu sacrifício. Vai acabar essa balela de dinheiro aqui, de sacrifício aqui nesse templo. A porta está aberta para quem quiser conversar com Deus. O véu do templo se rasgou. E é interessante que, se você observar a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima para baixo. Diga: de cima para baixo. Tem uma metáfora muito importante, um simbolismo muito importante aí. O véu não se rasgou de baixo para cima. Não foi o homem tentando chegar até Deus, não foram os sacrifícios dos homens abrindo o véu até Deus, não foram os sacrifícios de carneiros, de bezerros, de pombas, não foi o dinheiro que fez o homem pagar o preço da sua salvação. O véu rasgou de cima para baixo. Foi quando Deus olhou o sacrifício de Jesus Cristo e disse: finish, está acabado, está cumprido, agora tudo está aberto, abram as portas do Éden, meus filhos voltarão para casa. Jesus não aguenta alguém que coloca pedágio para falar com Deus. Jesus está deixando claro para aquele povo naquela época que estão contados os dias de sacrifício. Jesus é o substituto de todos os sacrifícios. Irmãos, a verdadeira adoração não tem a ver com a geografia de um lugar. Quantos aqui têm vontade de visitar Jerusalém, Israel? Quantos têm? Amém, irmãos. E eu quero que você vá. Eu fui lá. Mas deixa eu te dizer, Deus não está lá. Desculpa se eu estou desmotivando você já antes de ir. Mas Deus não está lá.
Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Irmão, Terra Santa é lá na rua Haroldo Veloso, número 9, minha casa. Lá é Terra Santa. Quando eu entro no meu lar, quando eu declaro a bênção do Senhor naquele lugar. O que eu quero te dizer para você, irmãos, é que você não vá para um lugar para encontrar Deus. Vá para um lugar para você fortalecer a tua fé e aumentar a sua paixão por esse Deus que você já encontrou. Eu me lembro que eu estava lá em Cafarnaum. Foi um dos momentos mais emocionantes da viagem. Chorei pra caramba, viu, irmão? Chorei. Em Jerusalém eu chorei muito. E eu me lembro que eu estava lá numa sinagoga, e ela estava bem inteirinha, só não tinha teto. E era mais ou menos assim o lugar onde o rabi pregava. Jesus era um rabi, então eu imaginei o seguinte: 2 metros para cá, 2 metros para lá, 2 metros para cá, 2 metros para cá, pronto. Jesus estava em algum lugar aqui, porque foi aqui que ele pregou. Aí eu me emocionei. Aí eu falei, cara, o Rei da Glória pisou aqui. E é interessante que nessa hora eu estava sozinho. É quase impossível aquela sinagoga ficar sozinho. E eu fiquei ali sozinho. E eu falei, Jesus, o Senhor pisou aqui. Que coisa boa. Me lembro outra vez, né? Não estou diminuindo a tua fé, viu, irmão? Vai na Terra Santa. Não acha ruim não. Mas a Jerusalém que tem hoje, ela está 20 metros acima, porque a do Jesus ela está 20 metros para baixo, porque Jerusalém já foi destruída 3 vezes e reconstruída 3 vezes. Então tudo que você vê lá está 20 metros acima, mas serve. Você vai se sentir bem, irmãos, eu sei. Eu me lembro que eu estava andando lá, aí chegou na casa de Pedro, eu digo, meu Deus, Jesus, a casa de Pedro desse tamanhozinho, não podia entrar, eu digo, eu queria entrar na casa de Pedro. Eu fui lá onde o apóstolo Paulo ficou preso. Aí eu me lembro que eu estava andando no lugar, e as guias lá não são assim tão apaixonadas igual a gente não, elas só dão informação, viu? Se você pegar um guia bem cheio do Espírito Santo é melhor ainda, mas a minha guia era muito técnica, e ela disse assim, possivelmente aqui neste lugar é onde desceu o Espírito Santo pela primeira vez. Aí eu, Só que ela disse, mais ou menos a 20 metros de profundidade, porque esse aqui foi reconstruído. Eu digo, não importa. Aí o povo foi embora, eu fiquei lá. Digo, o Espírito Santo desceu, foi aqui. Aí eu peguei o livro de Atos 2, né? Línguas de fogo. Aí eu dei umas 4 rajadas de língua naquele lugar. Só para dar uma aquecida. E aí mas foi muito emocionante. Aumentou a minha fé? Aumentou. Eu passei pela Via Crucis. Tudo lá é muito suposição, mas eu quero te dizer que o que mais me deixou triste em Jerusalém foi o comércio que estavam fazendo daquilo lá. Todo lugar, toda coisa lá você pagava, tudo lá você tinha que era dinheiro para ali, era dinheiro para aqui. Eu sei que aquele povo tem que viver, mas meu Deus, tanto comércio. Eu fui no Muro das Lamentações, irmãos, e se você entender direitinho o que acontece no Muro das Lamentações aqui embaixo, e lá na sinagoga não, na mesquita lá em cima é o seguinte: se a oração daqueles que oram na mesquita for respondida, os que oram no Muro das Lamentações aqui embaixo morrem. E se a oração daqueles que estão no Muro das Lamentações aqui forem respondida, o povo que está na mesquita é destruído. Irmãos, então assim, tem muita oração contrária dentro daquele lugar. Mas o que eu quero te dizer é que não faz sentido você achar que Deus está lá. Não faz sentido você achar que Deus está num lugar. Jesus Cristo está dizendo, olha, acabou esse negócio. Irmão, deixa eu te dizer, o templo foi uma ideia extraordinária. Deus queria ter comunhão com o homem, então ele falou para Moisés, constrói um tabernáculo, e lá dentro desse tabernáculo, no Santo dos Santos, lá dentro da arca vai ter a chama azul é a Shekinah, é a glória de Deus, é a presença de Deus. E a mesma coisa foi no templo de Salomão. No dia que o templo foi inaugurado, a presença de Deus encheu aquele lugar. O princípio do templo não é que Deus está lá, Deus está em todo lugar, mas especificamente dentro daquele templo, Ele iria se manifestar com glória, com glória, com glória. E durante muitos anos foi assim, mas o povo começou a fazer da glória de Deus um ponto de comércio.
E quando o homem bota pedágio para encontrar Deus, Deus cai fora. Aí acontece o Icabod, a glória vai embora, e não tem mais glória. E Jesus Cristo está dizendo: vai acabar tudo aquilo ali. Jesus Cristo está dizendo: agora é comigo. O meu sacrifício simplificou a liturgia. Diga assim: Jesus não é complexo. Você já entendeu? Jesus não é complexo. Ei, você está triste? Fala com Ele. Você está com raiva? Fala com Ele. Você está com dúvida? Fala com Ele. Você está perdido? Fala com Ele. Está dando tudo errado? Fala com Ele. Eu não sei como é que é você, mas como eu consigo orar bem quando eu estou no volante de um carro? É um santuário para mim. Quando você me vê rodando muito na rua aí, você pode saber que eu estou orando com Deus. Esses dias uma pessoa ligou: pastor, já é a 4ª vez que você passa aqui. Eu digo: onde? Porque quando eu estou assim, eu nem sei onde é que eu estou indo. Eu ligo o somzão dentro do meu carro bem alto e começo a orar, e de vez em quando eu começo a dar um murro naquele volante, dizendo: Senhor, fala comigo, fala comigo. E eu gosto de pegar a BR mesmo. Quando eu pego a BR que é bom, né? Eu me lembro uma vez que minha esposa olhou assim: você está estressado? Eu digo: já sei. Eu peguei o carro, andei 130 km para lá e depois 30 para cá. Voltei para casa, estava espiritual para caramba. Eu não sei como é que você faz. Lá na minha casa eu tenho um quarto. Eu tenho um quarto de oração. Lá na minha casa eu tenho o meu escritório. Eu não sei como é que você faz para poder falar com Deus, mas Jesus é simples. Ele não exige pomposos rituais, incensos aromáticos ou sacrifícios caríssimos. Jesus é maior do que o templo. Jesus é maior do que a religião. Jesus é o que nós precisamos para nos achegar a Deus. É Jesus e pronto. Mateus 12:6 diz assim: eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo, misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Jesus está dizendo: eu sou maior do que as suas leis, eu sou maior do que os seus sacrifícios, eu sou maior do que o templo, e eu não possuo regras. Jesus não possui regras. Vamos lá, igreja, você pode chegar a Ele como você quiser. Você não precisa ser um pombinho santificado, certificado para estar nele. Você pode ser você mesmo. Você pode abraçar Ele. Deixa eu falar uma coisa que a gente fala no automático, mas não entende. Deus fala conosco. O seu Deus tem boca. O seu Deus tem ouvido. O seu Deus tem olhos. Ele fala com você. Ele fala com você. Por melhor que seja uma palavra dada por um homem, por melhor que seja a experiência na adoração, por melhor que seja uma peça, por melhor que seja o veículo que nós usamos, a instrumentalidade que nós usamos, nada é igual você sentar no seu lugar, se ajoelhar no seu lugar, abrir a palavra de Deus e deixar o pão quentinho do céu ser entregue na sua mão. Irmãos, uma palavra de Deus salva o seu dia. Uma palavra de Deus abafa o pecado dentro de você. Uma palavra de Deus te livra da tentação. Uma palavra de Deus te levanta no meio de uma perturbação. Uma palavra de Deus te dá luz no meio da escuridão. Uma palavra de Deus salva o seu dia, e ninguém precisa pagar nada por ela. Jesus Cristo já fez tudo. Nós somos o povo que pode conversar com Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz: o tempo de pedágio para o céu acabou. Você sabe aquela pessoa que chega para você e ora e depois fala assim: você pode me abençoar, irmão? Irmão, pensa 2 vezes, viu? É sério, irmão. De graça nós recebemos e de graça nós damos. Tudo o que flui na igreja precisa ser por um coração generoso e não por um coração que sente obrigação de fazer.
E eu vou te dizer mais uma coisa: pense 2 vezes antes de dar sua oferta aqui na igreja. Aí depois, oh, meu Deus, eu estava emocionado. Oh, não, irmão, pense 2 vezes. Nossa, o pastor deu umas palavras tão lindas, tinha uma música de fundo, e depois vem aquela canção, e nossa, não, pensa 2 vezes. Pensa 2 vezes. Porque nós queremos é que você seja generoso porque quer. Nós queremos que você seja abençoado porque deseja. Aqui na igreja não tem que fazer nada. Aqui na igreja tem se você sentir no seu espírito. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Uma pessoa perguntou para mim: pastor, quando é que eu sei que é Deus que está me mandando dar? Irmão, deixa eu te falar só uma coisa. Eu nunca vi o diabo querer abençoar ninguém. Eu estou com tanta vontade de pagar a conta daquela irmã que está atrasada. Irmão, pode ter certeza que é Deus, não é o diabo não. Você percebe aquela pessoa que sempre está vindo com o mesmo sapatinho, que sempre a roupa, eu estou com vontade de levar ele ali, lá no shopping, levar ele lá na CIA e dar uma repaginada dele lá na Renner. Irmão, pode ter certeza que é Deus, não é o diabo não. O diabo não quer abençoar ninguém. Agora você precisa fazer com livre e espontânea vontade, porque o tempo de pedágio no céu acabou. Não é porque você vai abençoar alguém que Deus vai te olhar diferente, não. Deus já te vê como maravilhosamente aceito e amado. Você é visto pelo poderoso sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Não tem mais preto, não tem mais branco, não tem rico, não tem pobre, não tem perto, não tem longe, não tem vascaíno, nem flamenguista. Todo mundo é lindo perante Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Porque Ele não vê nas nossas motivações, Ele não vê no nosso dinheiro. A gente não precisa comprar uma pomba, a gente não precisa comprar um carneiro. Não, eu imagino alguns chegando lá com um boi cevado de 22 arroba, e o outro pagando a pombinha lá, e o outro falando assim: meu Deus, eu sou menos aceito. Acabou, irmão, acabou o sacrifício. O Cordeiro vivo de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi morto naquela cruz. O maior presente dos céus para a humanidade. Hoje eu posso chegar para Deus e conversar com Deus. Eu posso chamar Deus de Pai, eu posso chamar Deus de amigo, eu posso chamar Deus, tu me entende? Oh, coisa maravilhosa é ser cristão, oh, coisa maravilhosa é esse Deus. Eu não vivo sozinho nesse mundo, eu tenho um Deus que cuida de mim. Esse mundo não funciona aleatoriamente, eu não tenho que pagar pela minha salvação, eu o aceito, eu acredito, e então eu pertenço. Eu não sei como a gente não fica apaixonada por esse Deus. Mas você precisa entender que o templo, ele era o lugar da manifestação da glória de Deus. Diga, o templo era uma manifestação da glória. Diga, no templo a glória descia. A Bíblia diz que Jesus agora acabou com todos os rituais. Hebreus 1:4 tem para mim umas declarações mais poderosas sobre o nosso Jesus. Leia comigo aí, ó. Vai aparecer aí, ó. Hebreus 1, do versículo 1 ao 4. Há muito tempo Deus falou por muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho, Jesus Cristo, é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior a todos eles. Irmãos, a revelação de Deus não é uma história. A revelação de Deus é uma pessoa. Me entenda aqui. Todas as histórias, visões, profecias, sonhos, tudo isso aponta para Jesus.
após estágios sucessivos e sucessivos de revelação, chegamos ao cume da montanha. Após profetas, após homens de Deus, após tantas coisas acontecidas, após as palavras proféticas trazerem revelação à luz do Velho Testamento, após a história dos santos bíblicos que trazem o entendimento de quem Jesus é, mas para haver uma relação perfeita, precisa de um meio perfeito. Jesus foi a cartada final de Deus para revelar quem Ele é. O material determina a qualidade do produto. Amém pelas profecias, amém? Amém pelos sonhos, amém pelas histórias, mas a instrumentalidade do Filho, a encarnação do Filho foi a perfeita forma de nós vermos Deus. A perfeição do Filho nos leva à perfeita revelação de quem Deus é. Um Deus sem pedágios, pois tudo foi pago. Um Deus acessível, que quebrou todas as barreiras. E é interessante nesse texto que Jesus está assentado. Se você lê a história dos sacerdotes, nenhum sacerdote poderia ministrar sentado. Por quê? Porque o trabalho nunca terminava. Mas na cruz de Cristo, tetelestai, está consumado, não precisa ser feito mais nada. Jesus Cristo senta e aguarda que a sua igreja entenda o que Ele fez. Então a gente não precisa mais do templo, pastor? Não precisa mais do templo. E onde é que está o templo hoje? Abra comigo, 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Quem está comigo aqui? Onde é que está o templo hoje? Cadê o templo hoje? Cadê o templo hoje? Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha o templão aí que tem do seu lado aí, ó. Tem uns templos bonitinhos, outros que são mais gordinhos, né? Tem uns templos mais fortão. Tem uns templos assim com 2 metros de altura. Mas hoje você é o templo. Agora preste atenção. Se o motivo do templo não é para provar que Deus está do templo, mas é para ser o ambiente da revelação da glória de Deus. Onde é que a glória de Deus agora tem que ser revelada? Aonde, meus irmãos? Me ajuda aí. Não tem mais templo. Onde é que é a revelação da glória de Deus agora? Onde é que ela deve acontecer? Diga: em mim. Em mim. Por isso que você precisa entender que o lugar hoje onde Deus vai se manifestar não é um prédio, é em você. Por isso que a igreja não é ponto de chegada, é ponto de partida. É por isso que quando a gente celebra aqui, a gente só se incendeia e sai daqui um monte de tochinha pegando fogo para incendiar essa cidade na segunda-feira. O lugar da revelação da glória de Deus não. Irmãos, eu queria que você viesse aqui na segunda-feira. E sentasse bem aqui. Tu não ia tintim nadinha. Vazio, sujo, quente, sem vida. Porque isso aqui, ó, é só um lugar. Agora a pessoa que está do seu lado aí é o templo. É o templo. Agora nós somos o templo. Agora é a hora de Deus se manifestar em nós. E eu te faço uma pergunta agora. Vamos voltar ao começo da mensagem? Para eu terminá-la. Jesus veio e retirou do templo aquilo que não precisava.
Se você agora é o templo, o que você acha que Jesus quer retirar do templo que é você hoje? Ele chegou, pode subir, ministério. Ele chegou, virou as cadeiras, as mesas, acabou com todo o comércio, deu uma limpeza no templo. Mas agora você é o templo. O que Jesus precisa tirar de você hoje, agora, já que você é o templo? Não se esqueça, irmãos, que Jesus é ótimo em fazer faxina, viu? Mas antes você precisa entregar a chave do templo para Ele entrar. Ele está à porta e bate, e está querendo fazer uma faxina em você. Deixa eu te contar uma coisa. Não me pergunte o número, que depois eu fico sem ela. Não vou te falar, não. Eu tenho a melhor faxineira da galáxia. A minha diarista é a melhor faxineira da galáxia. Quando ela termina de arrumar lá em casa, você pode comer no chão da casa. Não me pergunte não, porque ela já está cheia já de trabalho. Depois você faz uma oferta mais alta, eu fico sem ela. Você sabe, amanhã é um dia muito especial para mim, que é o dia do meu descanso. Então eu fico enrolando no quarto ali até umas 8h30 no máximo, que ela já chega e ela dá uma faxina no meu escritório, onde ficam os meus livros, o computador, onde eu passo meu tempo orando e estudando. Irmãos, eu sinto o cheiro da segunda-feira. Quando eu entro no meu escritório, ele está tão cheiroso, tão limpo, dá vontade de dar um abraço nela, de tanto prazer que eu tenho de estar naquele lugar. Mas antes alguém passou por lá. Antes eu permiti que ela entrasse lá. Antes eu tive que falar para ela: começa por lá. Antes de você limpar qualquer outra coisa, limpa meu escritório. Depois que eu descer, você limpa lá em cima, mas limpa meu escritório. Irmão, você não sabe o prazer que é você entrar num lugar que está limpo, do jeito que você gosta. É isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida hoje. Ele quer entrar na sua vida e limpar a sua vida. Deixe Ele vir, sabe? E se precisar virar algumas mesas, algumas cadeiras, tirar alguns móveis do lugar, sacudir a poeira que está debaixo de alguns tapetes, deixa. Porque o templo hoje é você e Ele quer te tocar. Fica de pé no seu lugar. Quantos entenderam essa palavra hoje? Quantos entenderam? Diga amém. Pois então aplique ela agora. Fecha seus olhos. Não sei como é que você deseja ficar, de joelhos, se você quiser ficar com as mãos levantadas, se você quiser ficar sentado, fica livre. Mas enquanto nós vamos cantar essa música, deixa o Espírito Santo te dizer o que você precisa, né? Outra coisa, olha para mim, não é você que tira, viu? Você não dá conta, é você junto com Jesus. É pela graça de Jesus que nós somos santificados. A graça não nos santifica sozinhos, mas nós também não nos santificamos sozinhos. É uma cooperação entre a minha vontade e o poder do Espírito Santo. Por isso, feche seus olhos, vamos adorar o Senhor. Me dá 5 minutinhos do seu tempo. Deixa a faxina celestial descer sobre esse lugar. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade aqui neste lugar. É plausível, é quase pegável a tua presença aqui. Eu te agradeço porque tu és bom, eu te agradeço porque tu és vivo, eu te agradeço porque não precisa de nenhum sacrifício para cada um de nós aqui. Não importa a nossa situação, o Senhor, os portais dos céus estão abertos, a intimidade contigo está aberta. Por isso vem e toca em cada um de nós. Aleluia.